Consagração. É uma palavra que você precisa estar sempre ligado nela, porque você precisa se consagrar a Deus. Você precisa buscar o Senhor nas madrugadas. Você precisa chorar nos pés do Senhor. Você precisa buscar a sua bênção na igreja. Você precisa ser um crente dizimista fiel. Essas palavras você cansa de ouvir por aí. Mas será que alguma coisa desse tipo tem na Escritura, amado? Não. E é por isso então que nós dizemos, você precisa ler de novo. Então, minha vidinha, mais uma vez aqui, com o pessoal todo assistindo a gente, que bom, obrigado. Nós vamos agora ver mais uma vez algo na Bíblia que nós deveríamos ter lido. E se não lemos direito, devemos ler de novo, nós precisamos ler de novo. Porque Jesus mandou a gente examinar a Escritura, não é verdade? Não. Não? Não. Jesus não mandou examinar a Escritura? Não. Ué, então como é que está escrito por lá, você lembra? Eu acho que está escrito diferente do que eles ensinam pra gente. Eu também acho. Vamos dar uma olhada com atenção. Não precisa nem abrir, não. Eu vou dizer para você o que houve. O Messias estava corrigindo os doutores da lei da época, aquele pessoal da religião, os mestres da lei, os chefes lá da questão envolvendo o templo de Jerusalém. E ele dizia, vós fariseus, examinais as escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna. Mas não quereis vir a mim para que eu vos salve. Ele estava corrigindo os fariseus. Exatamente, Tá era certo? uma correção. Na igreja evangélica ensina que Jesus mandou examinar a Escritura. Mas se você ler de novo, tu vai ver que não mandou. Agora, não estou aqui defendendo que não deva ler. Não, não é isso. Só estamos defendendo que o que ensinaram para você a respeito disso não é o que está Ensinaram escrito. errado, né? É mais uma prova inequívoca que você precisa ler de novo. Tá certo? Será que é melhor entender do jeito que a igreja ensinou e é diferente do Messias? Ou é melhor entender do jeito que ele falou? Do jeito que vocês falaram. Agora, alguma vez ele falou para não ler? Não. Não, ele mesmo lia, ele leu Isaías, ele lia a Escritura. É, mas usar esse texto, É. que não é o que ele mandou, para dizer que ele mandou, Eu acho que é uma injustiça. é uma injustiça. Pedro escreveu assim, não vá além do que está escrito. Exato. Na carta dele, para não ir além do que está O que escrito. está escrito. Tá certo? Então o parâmetro é esse. Tá escrito, Mas tá, não tá, não tá. podemos ler, tanto É. é que a gente está aqui, ó, com 2 Bíblias. É, você pode falar de tudo que não está escrito, mas não dizer que está escrito. Não dizer que aquilo ali está na Bíblia. Exatamente. Ah, Rubem, então eu posso falar de celular? Celular não existia na Bíblia. Você pode falar de qualquer coisa, do Criador, do Messias, de qualquer coisa. Só não pode dizer que aquilo está na Bíblia sem estar. Não é verdade, amado? Foi isso que Pedro falou. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos aqui ver sobre a questão, então, de uma passagem da Escritura que eles usam muito na hora de pedir oferta. Né? Nem na hora de pedir dízimo. É, porque dízimo é uma coisa e a oferta é outra. É outra. Sendo que a moeda é a mesma. É a mesma coisa. É dinheiro, é pila, é money, é tudo a mesma coisa. É cash. É cash. Então o que acontece? Quando o pastor vai fazer o momento do culto, que ele vai pedir oferta para a obra de Deus, não é toda vez, mas um monte de vezes ele cita essa passagem. Sabe qual é a passagem, amado? É a passagem da viúva pobre, né? Da viúva pobre, que deitou 2 moedinhas no templo, mas que era tudo que ela tinha. Então vocês também, como a viúva pobre, devem fazer isso, porque se a viúva pobre deu mais do que os ricos, porque ela deu o pouco que ela tinha, você tem que dar seu tudo, e aí vai aquela ladainha toda. Aí como é que fala? É uma base para eles, né? É. Quando você lê o profeta Osés, ele fala assim, o meu povo será destruído, original, você lê na Bíblia de Jerusalém, que está até na mão da Madinha, o original é esse, o meu povo será destruído porque lhe falta entendimento, porque tu, sacerdote, rejeitou a minha lei, e já que tu, sacerdote, rejeitou a minha lei, eis também que eu vos tenho rejeitado, para que não sejais mais sacerdotes perante mim, e naquele dia rejeitarei também seus filhos.
Então você vai entender uma coisa dessa. O versículo é gigante, ele só lê um pedacinho. Para que só ler esse pedacinho? Para quando é falando alguma coisa para dar um carão. Exato, uma bronca. Uma bronca no povo. É. Aí mostra, coloca só esse pedaço, porque tu será destruído, né? Então, gente, o povo do Criador será destruído por falta de entendimento, por culpa do sacerdote que não ensina nada. No caso atual, quem se faz de sacerdote, se coloca perante Deus e o homem é o pastor ou o padre. Agora, vamos lá. Se o povo tivesse entendimento, amada, saberia que aquela viúva não deveria estar dando, mas recebendo. Sim. É a grande chave da coisa. Certo. Aquela viúva, ela era uma pessoa na época contemplada pela lei de Moisés. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando a viúva estava aqui, junto com o Messias, no templo, naquela passagem, aquele período do tempo era da nova aliança ou da velha aliança? Naquele período da velha. Da velha aliança. Está registrado no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Está registrado no Novo. Está registrado no Novo, mas conta a história da velha aliança. Exato. Você não confunda Novo Testamento com Nova Aliança. Novo Testamento é uma coisa, Nova Aliança é outra. Novo Testamento é a parte de um livro repartido em dois, que é a Bíblia. Que são vários livros, mas é uma biblioteca, é um monte de livros juntos. Mas repartido em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Isso é católico, o católico colocou isso aqui. Certo. Mas existiu um período de tempo na linha do tempo da história humana que houve a velha aliança e a nova aliança. E ela vivia na velha aliança. E na velha aliança, a viúva tinha direito de receber dinheiro ou ela tinha que dar dinheiro? Ela tinha que receber. Ela tinha direito de receber dinheiro do dízimo. Porque o dízimo era entregue a Levi, e Levi repartia para eles próprios, que não tinham posteridade, não tinha terras, não tinha plantio, não tinha vaca, não tinha nada, ficava para eles e ficava também para as viúvas que ficou sem marido e naquela época não tinha pensão do governo. Exato. Então a viúva deveria estar recebendo. O povo vai perecer por falta de entendimento porque não lê a escritura com atenção, amado. Então naquela época, lá naquele tempo, já ensinava errado. Então, a gente sabia que ensinavam, né? Já ensinavam errado. Por quê? Já ensinava errado, amado. Porque a viúva ali era para receber, né? Mas se ela foi lá e depositou lá no templo, na arca lá do tesouro, é porque ela foi ensinada dessa forma. Né? Se ela foi ensinada dessa forma, ela estava sendo ensinada errada, igual até hoje as pessoas estão sendo ensinadas erradas. Mas por que falta entendimento? Porque você precisa ler de novo. Agora vamos ler, amada, e vamos ler de duas Bíblias dessa vez. Ok. Tá bom? Tá. Primeiro você já sabe, pesquise se você não sabe. Na velha aliança, na lei de Moisés, quem era viúva, ela não tinha obrigação de dar dinheiro para o templo. Ela tinha que receber dinheiro dos levitas. Isso. Não é receber dinheiro do templo religioso também, era dos levitas, de uma tribo de Israel. Ela tinha direito de receber. Quem comandava o templo? Os levitas. Mandados pelo judeu, porque na lei de Moisés dizia que tinha que ser levita, então botava lá um levita, mas era pau mandado, como você sabe. Sim. Então, um levita mandado pelos judeus foi ter com João Batista. Então você vê que os levitas eram pau mandado dos judeus, porque a lei de Moisés dizia que era levita que tinha que cuidar do tabernáculo. Ou seja, das coisas ali concernente a Deus, espirituais, que seria isso? Não. Não? Não, das coisas de Moisés, porque Moisés inventou. O templo era de Deus? Não. Então eles cuidavam, não era do templo? É verdade. Era que Moisés mandou. É verdade. Mas nós estamos falando da lei de Moisés. A viúva vivia na época de lei de Moisés. Então os levitas deveriam cuidar das coisas da lei de Moisés referente à adoração a Deus. Que naquela época eles faziam daquele jeito, mas não era para o Criador. É isso que eu quis dizer. Referente à adoração a Deus, que eles faziam daquele jeito. É daquele jeito. Sim. Qual era a adoração lá? Era matar bicho e oferecer igual na macumba. Era adoração, era Então essa. se tinha um sumo sacerdote, né? É. Que era levita. Era levita. Era levita. Então eles tinham que ter levita para ser sumo sacerdote, como por exemplo o pai de João Batista, Zacarias, foi sumo sacerdote. Exato. Tá certo? Porque ele era levita. Agora, quem mandava nele eram os judeus, porque quem mandava no templo era só os seus e fariseus, e era tudo judeu. Nem Benjamim tapitava mais nada, que também foi uma tribo importante, porque teve o rei Saul, que era Benjamim. É mesmo. Né? A tribo de Benjamim, tá certo? Agora, se aquela viúva tivesse sido ensinada certo na lei de Moisés, ela não iria dar nada, porque ela tinha direito de receber dos levitas, e ela estava dando lá para o templo. Certo. Tá certo? Onde os levitas eram os diretores mandados pelos... Paramos aí, né? Paramos. Vamos ler então, amada. A passagem na Bíblia está no capítulo 21. Vamos aqui entrar antes, ó. Um pouquinho antes. Vamos. Você quer que eu entre um pouquinho antes? Sempre. Sempre. Ó, e disse, como dizem que o Messias é filho de Davi, visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor,
como é ele seu filho? E aí segue aqui, depois a gente pode falar sobre isso em outra hora, e segue, ó. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas. Quem são os escribas? Aqueles que escreviam as cópias do Tanakh. Sabe o que é o Tanakh? Tanakh é a Bíblia da época, porque Bíblia surgiu com a escrita, com a rotativa, com a imprensa do Gutenberg no ano 1500. Mas antes de 1500 não tinha a Bíblia. Então o Tanakh eram rolos, papiros, eram as escritas sagradas dos profetas, vamos dizer assim, os livros de Salmos, os livros de Reis, era o Pentateuco, era tudo, era o Tanakh, tá certo? Depois veio Vulgata já era a Bíblia. Certo. Mas só para o pessoal entender, amada, porque senão não fica muito alusiva a coisa. Entendi. Então o Messias está falando aqui, vamos de novo para você entender sem pressa. Até que eu ponha os teus inimigos por descabelo do teu pé. E se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Tá certo? Isso aqui parte, amada, dos saduceus interrogando o Messias. Aí ele segue, ó. E ouvindo todo o povo, disse o Messias aos seus discípulos. Todo mundo está ouvindo, ele está falando para os discípulos, mas está todo mundo ouvindo. Guardai-vos dos escribas. Cuidado com aqueles que escrevem as cópias dos livros dos profetas, dos livros antigos. Olha aqui. Que querem andar com vestidos compridos, amam as saudações nas praças e as principais cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram a casa das viúvas. Rapaz, devoram a casa das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão a sua condenação. Você se aparta desses. Tá certo, amada? Que devoram a casa de quem? E agora ele vai mostrar uma viúva sendo devorada. Olha aqui, logo no texto seguinte. Certo. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva, que deveria estar recebendo, você agora sabe disso, lançar ali umas pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos estes, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. O que o Messias viu nessa mulher foi um exemplo, como é falado na igreja, para você dar o seu dinheiro lá, mesmo sendo pobre. O Messias ficou maluco, porque ele estava debaixo da lei de Moisés, ele era um judeu, e ele sabia que a viúva tinha que receber e estava dando. Ele sabia que esses caras devoravam a casa delas. E agora ele ficou maluco e está falando que ela é um exemplo para você hoje. É muito contraditório se fosse o caso, né? O Messias mostrou como essa viúva tinha um bom coração e mostrou também que ela estava sendo enganada. Agora eu vou ler de novo o verso 4, amado, e eu quero que você leia daí, tá bom? Essa Bíblia aqui, gente, é a Bíblia protestante. Os escribas não pararam de escrevê-las. Escriba é quem escrevia, os datilocopistas, os copiadores. Datilocopista não é o caso. Os copiadores, tá certo? Os copistas. Então, essa Bíblia aqui, gente, é a protestante, ela saiu daquela ali, ó. Mostra aí a capa dela, amado. Essa é a Bíblia católica. Olha aí. Apagado, mas é de Jerusalém. A Bíblia protestante é uma apostasia maior do que aquela. Se os escribas já escreveram lá no Tanakh, já coisas que não eram, imagine na Vulgata. E imagine nas últimas, igual agora do Macedo, há uns 10 anos atrás, ela diz: não sabeis vós que vós sois o santuário? Não é assim que está na Escritura. Não. É não sabeis vós que vós sois o templo. Porque templo é uma coisa, santuário é outra. Exatamente. Então você vai observando como eles vão mudando. E a Bíblia das Testemunhas de Jeová? Então a pena dos escribas ainda trabalham falsamente hoje, como alertou Jeremias. Certo. Tá certo? Aí você vai ver agora o Rubens lendo nessa Bíblia mais apóstata e naquela menos apóstata, porque é mais antiga. Vamos ver se tem diferença. É o capítulo 21, verso 4. E você em casa pode ler também. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, vírgula, do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Agora, amadinha. Tá. Pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo que possuía para viver.
Você viu alguma coisa relevante de diferença nesse texto ou você não percebeu nada? Se você não percebeu nada, você tem que ler de novo. Se não quer ler de novo, agora tu ouça de novo que eu vou ler de novo. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Vai, amadinha, até aí. Certo. Pois todos aqueles deram do que lhe sobrava para as ofertas. Esta, porém... Tá bom. E aí, tem diferença ou não tem? E uma diferença muito gritante. Muito gritante. Vou ler mais uma vez. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus. Lê o teu, amadinho. Pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía. Cadê ofertas de Deus na Bíblia mais antiga, gente? Na mais original que essa? Essa aqui é protestante, feito pela igreja protestante. Essa aqui fala que a oferta é para Deus, cara. A Vulgata, a Bíblia original, não fala que é para Deus, cara. Então você vê no emaranhado que você se mete quando você está na igreja protestante. Você está muito pior do que na católica, eu não tenho dúvida disso. Mas na católica está bem? Não está bem, é nenhuma. A igreja sua é que o Messias construiu a cabeça dela. Sim. Mas essa tem é a igreja. Menos pior e outras piores das piores. Então, se você vê que numa Bíblia está dizendo que é oferta de Deus, a Bíblia é protestante, na católica não diz que é oferta para Deus, mas é só oferta que ela está dando lá no templo. Tá certo? O que você acha que está certo? O Messias ficou maluco? Porque logo após esse texto, isso é incrível, amada. Olha o que o Messias fala. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de pedras formosas, tá certo? Sim. Disse, quanto a essas coisas que vedes, o Messias disse, né? Quanto o que você está me dizendo aí do templo, como essas coisas que vocês vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, como o Messias fala dessa forma, né? Do templo. Logo em seguida. Logo em seguida, que é só ler, logo em seguida. E ao mesmo que nesse tempo seria derrubado, não restaria pedra sobre pedra. E ao mesmo tempo estaria apoiando, né? A viúva, no caso, dá uma oferta para Deus. Então você vê três coisas discrepantes aí. Uma viúva que deveria receber, e o Messias havia dito no versículo anterior, eles devoram as casas das viúvas. É só ler. Agora no versículo presente, a viúva está dando dinheiro para a obra que a igreja protestante diz que é para Deus. Está na Bíblia protestante, mas não está na católica, nem na Vulgata, nem não está na que não era. Mas não estava em lugar nenhum. Tá certo? Sim. Que era para a obra de Deus. Aqui só está escrito para as ofertas. A oferta é essa que era para ser destinada para os pobres. Para ela mesmo. Para ela mesmo, no caso. Para ela mesmo, no caso, para os pobres, para os órfãos e para os levitas. A grande pergunta é, nós vamos dar sequência, mas a grande pergunta é, olha para cá, eu passei isso aí é o pessoal que arranca madeira aqui na Amazônia, o pessoal de fora. Aqui não, quem está trabalhando é daqui, mas a empresa é de fora. Tirando a madeira, desmatando tudo e botando a culpa no pessoal brasileiro. Mas deixa pra lá. Olha aqui. Passou o carro aí de desmatamento, a gente continua. Olha pra cá. O que falou, mano? O carro do desmatamento me atrapalhou. Te atrapalhou, minha vida? Não, que pena. Tá. Não, então, como o Messias, no capítulo posterior, diria, como ele disse, que não restará pedra sobre pedra, que não seja destruída disso aí. O microfonezinho, ó, tá na sua mão. Sendo que ele atrás estava elogiando a viúva ter dado um dinheirinho dela para a obra de Deus. Como é que ele depois iria destruir a obra de Deus? Então, quando você para observar a sequência, por que ele só lê um versículo e manda você confirmar? Para a gente não abrir. Para não abrir. Porque você vê, o Messias diz, esse pessoal devora a casa das viúvas. Na sequência, ele sabe que a viúva deveria estar recebendo, ele dá o exemplo de que ela tem um bom coração, mesmo enganada, ela está dando para a obra. Deu tudo. No versículo posterior, ele diz que aquele templo ali não vai restar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando os discípulos elogiam o templo. Interessante, né? Aquele templo tinha sido construído 40 anos antes por Pompeu, o grande filho. Pompeu o grande, né? O grande você sabe o quê? Então Pompeu construiu aquele templo com pedras preciosas, caras, né? Pedras fabulosas, mármore, granito, tudo quanto é coisa cara da época. E aí os discípulos ficaram maravilhados com o templo, logo no verso
posterior. Exato. E eles disseram, mas Senhor, que templo maravilhoso, ele templo maravilhoso, não restará pedra sobre pedra aí que eu não derrubo. É que a gente pode até fazer uma alusão mental, né? O Messias ali sentado com os discípulos, viu a viuvinha chegando, fazendo o que ela fez, aí passou essa parte, onde o Messias ensinou para os discípulos, depois os discípulos falam, mestre, que templo maravilhoso, que pedras lindas, suntuosas, aí ele diz. E ele chegou a falar ainda, você viu, dos escribas, e logo agora, por coincidência ou não, você vê que os escribas botaram aqui, que é para a obra de Deus, sendo que na original não tem dizendo que é para a obra de Deus. Exatamente. Então, eu acho que depois de tudo isso dito aí, resta você saber que você precisa ler de novo.